Na aula de hoje nós iremos falar sobre prismas. Bom, o que são prismas, né? Prismas são sólidos geométricos que eles têm duas bases congruentes, né? Então aqui, o polígono de cima, ele vai ser igual ao polígono de baixo, que eles estão em planos que são paralelos. Então aqui a gente tem um plano que está paralelo ao outro. E reunindo essas bases, a gente vai ter essas arestas que elas vão formar paralelogramos, né? Então, isso que é um prisma, característica dele. Eu tenho duas bases que são polígonos iguais, pode ser triângulo, quadrado, retângulo, qualquer polígono, certo? E elas vão estar posicionadas em planos paralelos. E eu vou ter arestas ligando cada vértice dessas bases. Bom, nós temos dois tipos de prismas, né? Os prismas, eles podem ser oblíquos, né? Se as arestas laterais são oblíquas aos planos das bases, ou seja, se o polígono que eu tenho de base, ele formar um ângulo, esse ângulo que ele forma com as arestas laterais, ele for diferente de 90 graus, esse prisma é oblíquo. Num prisma reto, as arestas da base, elas vão formar um ângulo reto com as arestas laterais. E os prismas que a gente vai trabalhar são os prismas retos. Então, a gente vê que, nesse caso, as faces laterais são retângulos, né? A gente tinha visto anteriormente que essas faces laterais aqui, que é as faces que estão reunindo o polígono de baixo com o polígono de cima, eram paralelogramos. No caso específico do prisma que é reto, que é o prisma que a gente vai trabalhar, essas faces são retângulos. Bom, a gente tem um tipo de prisma especial que é o paralelepípedo, né? Todos os prismas cujas bases são paralelogramos são paralelepípedos, né? Então, a gente observa aqui o paralelepípedo, ele vai ter as bases paralelogramos. E como, independente de qualquer prisma, as faces laterais também são paralelogramos, se as bases aqui são paralelogramos, todas as suas faces serão paralelogramos, né? Em especial, a gente tem o paralelepípedo retângulo, em que todas as faces vão ser retangulares, e o cubo, que todas as faces são quadradas. Bom, uma medida importante que a gente precisa aprender a calcular no paralelepípedo é a diagonal, que é essa medida aí, ela é a distância, né, de um extremo a outro do paralelepípedo, né, de um vértice mais distante que a gente tem no paralelepípedo, né, no caso aqui, o H e o B são os pontos mais distantes do paralelepípedo. Essa medida também é a mesma medida de G até A, certo? Então, a gente tem duas diagonais no paralelepípedo a ser consideradas, né? E elas têm a mesma medida. No caso, a gente escolheu a distância de BH para a gente ilustrar. Para a gente calcular essa diagonal, primeiro eu vou calcular a distância de D até B, que é a diagonal de uma face, certo? Que aqui no caso a gente chamou de X. E eu vou considerar esse triângulo aqui embaixo, que é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, né? Ou seja, a medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? No caso, a hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo reto, é logo x, ou seja, x elevado ao quadrado é igual. Esse aqui é um dos catetos, né, que a medida dele é a, então a elevado ao quadrado. E esse daqui é o outro dos catetos, né? Que ele tem a mesma medida aqui, ou seja, é B. Então, mais B elevado ao quadrado. Bom, então a gente descobriu quanto que é a medida de x elevado ao quadrado. Agora, a gente já pode calcular a medida de D. Para calcular a medida de D, eu vou considerar esse triângulo aí, que eu pintei ele de amarelo, que também é um triângulo retângulo, né? A gente observa que a base ela é perpendicular às arestas laterais, certo? Isso é uma característica dos prismas retos. Então, esse triângulo ele é retângulo.
Ou seja, nesse triângulo a gente também pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? E o lado que está oposto ao ângulo reto, que é D, a medida que a gente está procurando. Ou seja, D ao quadrado é igual a x ao quadrado, x é um dos catetos desse retângulo, mais o valor de D até H, né? Que é o mesmo valor de G até C, ou seja, C ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual. No lugar de x ao quadrado, eu vou colocar esse valor aqui que a gente encontrou anteriormente, né? Que é A ao quadrado mais B ao quadrado, e o C ao quadrado eu vou repetir. Então, como D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, isso significa que D é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Na verdade, se a gente estivesse resolvendo uma equação, eu colocaria aqui mais ou menos, né? Mas como isso daí é uma medida de uma diagonal de um paralelepípedo, eu não preciso considerar a medida negativa. Então, o valor de menos a gente desconsidera. Ou seja, a medida da diagonal de um paralelepípedo é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. O nosso primeiro exemplo diz o seguinte: quanto mede a diagonal de um paralelepípedo reto retangular, no qual as dimensões são 10 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Então, tá aí, né? A gente tem aqui um esboço desse paralelepípedo, né? E a gente quer calcular a sua diagonal. A fórmula da diagonal é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A, B e C são as dimensões do paralelepípedo. Ou seja, D é igual. Agora a gente vai começar a substituir pelos valores dados, né? Os valores é 10, 6 e 8. Então, vai ser 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ou seja, D é igual 10 elevado ao quadrado, que dá 100, mais 6 elevado ao quadrado, que dá 36, mais 8 elevado ao quadrado, que dá 64. Então, D é igual a raiz de 100 mais 36 mais 64, isso dá 200. Então, D é aproximadamente 14,1 centímetros. Coloquei um valor aproximado, né, porque a medida de raiz de 200 não é exata. Agora a gente vai aprender a calcular a área de superfície de um prisma, né? Então, o que é a área de superfície de um prisma? A gente vai calcular a área de todos os polígonos que formam esse prisma. Então, a gente vai observar que a área total vai ser 2 vezes a área da base. A área da base é a área desse prisma que está aqui embaixo, né? Mas como eu tenho a base aqui embaixo e também lá em cima, a área total vai ter 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que a área lateral é a área de todos os retângulos que estão circulando o prisma. Bom, aqui no primeiro exemplo, a gente quer calcular a área total de um prisma hexagonal regular, em que a aresta mede 3 centímetros e a aresta da face lateral mede 6 centímetros. Então, aqui a aresta da base mede 3 e a aresta lateral mede 6. Aqui eles falaram o valor de uma aresta da base, porque se esse prisma é hexagonal regular, esse hexágono aqui embaixo ele é regular, ou seja, todas essas arestas são iguais, todas vão medir 3 centímetros, né? Então, aqui é 3, aqui é 3, 3, 3, tudo é 3, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é a área da base, que é a área de um hexágono de lado 3 centímetros. Bom, então tá aqui a aresta da base, né? Eu tenho a área de qualquer hexágono regular, a fórmula é essa, né? É 3A ao quadrado raiz de 3 sobre 2, em que A é a medida do lado do hexágono. Essas fórmulas dessas áreas dos principais polígonos, eu vou deixar um arquivo com todas elas para vocês. Bom, então, no lugar de A, eu vou substituir por 3. Então, vai ficar 3 vezes. No lugar de A, eu vou colocar 3, que é a medida da aresta da face da base, né? Então, 3 elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2.
3 elevado ao quadrado dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, isso daqui vai ser 27 raiz de 3 sobre 2. Essa daqui é a área da base, que é a área do hexágono. Bom, agora a gente vai calcular a área lateral, certo? Essa aqui é a área que a gente encontrou, a área da base, agora a gente vai calcular a área lateral, que nada mais é que a área de um retângulo. Que retângulo é esse? A base dele tem 3 centímetros e a altura dele mede 6 centímetros, tá vendo? Ó, a base é a mesma base do hexágono e a altura é a altura dada, né? 6 centímetros. Bom, como é que a gente calcula a área de retângulo? A área de retângulo é igual a base vezes altura, né? Então, é só a gente multiplicar 3 vezes 6. Só que antes de a gente fazer qualquer multiplicação, a gente tem que pensar que a área lateral, a gente tem que contar quantos retângulos eu tenho, né? Então, aqui eu tenho o polígono planificado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. Então, eu vou colocar 6 vezes, porque são 6 retângulos, e agora sim eu vou utilizar as medidas para calcular a área desse retângulo em comum, né? Então, é 3 vezes 6. Então, vai ficar 6 vezes 3 vezes 6. Lembrando que esse 6 é porque eu tenho 6 retângulos, formando as faces laterais desse prisma. E 3 vezes 6, essa é a medida da base e o 6 é a medida da altura. Então, fica 6 vezes 3, 18. 18 vezes 6 dá 108. Então, a área lateral é 108 centímetros quadrados. Bom, por fim, eles querem a área total, né? A área total é 2 vezes a área da base que deu 27 raiz de 3 sobre 2, mais a área lateral, que deu 108. Aqui eu posso cancelar o 2 com 2, porque está multiplicando. Então, isso vai ficar 27 raiz de 3 mais 108. Aí, eu vou colocar um parêntese para a gente colocar a unidade de medida, né? Centímetros quadrados, que é a unidade de área. Como a medida que a gente está trabalhando aqui é centímetros, então fica centímetros quadrados. Bom, o próximo exemplo diz o seguinte: uma indústria precisa fabricar 10.000 caixas de sabão com as medidas da figura abaixo. Desprezando as abas, calcule aproximadamente quantos metros quadrados de papelão serão necessários. Bom, eu quero saber, eu vou produzir 10.000 caixas e eu quero saber quantos metros quadrados de papelão serão necessários. Então, para facilitar a nossa vida depois, eu vou transformar todas essas medidas dessa caixa em metros, porque é mais fácil transformar agora centímetros em metros do que centímetros quadrados em metros quadrados. Bom, 40 centímetros é a mesma coisa que 0,4 metros, 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros e 14 centímetros é igual a 0,14 metros. Bom, para descobrir cada uma dessas medidas é só a gente pegar esse valor aí e dividir por 100, né? Para transformar centímetros em metros. Para a gente calcular a área de superfície desse paralelepípedo, né, eu considerei aqui os 3 retângulos que formam ele, né? Eu vou ter dois retângulos de 0,2 por 0,4, né, que são as tampas, né, o que está em cima e o que está embaixo. 2 retângulos de 0,14 por 0,4 e 2 retângulos de 0,14 por 0,2. Bom, e para calcular a área é só multiplicar essas duas dimensões, né? Então, a primeira área desses dois primeiros retângulos, 0,2 vezes 0,4, isso vai dar 0,08. A próxima área é só a gente multiplicar 0,14 por 0,4, que dá 0,056. E a próxima área é só a gente multiplicar 0,14 por 0,2, que dá 0,028. Bom, para a gente calcular a área de superfície, eu vou somar todos esses valores, que deu 0,164, e vou multiplicar por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Aqui eu estou considerando 3 retângulos, né? Só que esse paralelepípedo ele vai ter 2 de cada, né? Esse aqui eu tenho um em cima, um embaixo. Esse daqui eu tenho
um na frente e um atrás, e esse daqui eu tenho nas laterais, né? Um na direita e um na esquerda. Bom, então como eu tenho 2 retângulos de cada um desses, eu vou multiplicar a soma dessas áreas por 2. E 0,64 vezes 2, isso vai dar 0,328. E isso já está em metros quadrados. Por que já está em metros quadrados? Porque eu converti cada uma dessas medidas aqui de centímetros para metros quadrados. Bom, eles querem saber quanto que eu vou precisar para construir 10.000 caixas, né? Esse valor aqui é o valor de uma caixa apenas, né? Que a gente calculou a área e superfície de uma caixa. E agora tá fácil, né? Se eu quero saber quantos metros quadrados que eu vou gastar para produzir 10.000 caixas, é só eu pegar esse valor, que é 0,328, e multiplicar por 10.000, né? Que vai dar 3.280. Então, eu vou precisar de 3.280 metros quadrados para produzir 10.000 caixas de papelão com essas medidas. Bom, agora a gente vai falar do volume do paralelepípedo, né? Para a gente calcular o volume de um paralelepípedo, né? Eles têm as dimensões A, B e C, é só multiplicar as 3 dimensões. Eu vou multiplicar A vezes B vezes C. Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer sobre isso diz o seguinte: observe a piscina representada abaixo e as dimensões indicadas. Qual é a quantidade máxima de água em litros que essa piscina pode conter? Então, aqui eu tenho uma piscina, né? Essa piscina, ela é um paralelepípedo e quais são as dimensões? Eu tenho 12 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2,70 metros de profundidade. Então, primeiramente, a gente vai calcular o volume dessa piscina. O volume vai ser 12 vezes 7 vezes 2,7. Ou seja, o volume dá 226,8 metros cúbicos. Bom, só que aqui eles não querem saber quantos metros cúbicos de água que cabe nessa piscina, eles querem saber quantos litros, né? Então, nesse caso, eu vou precisar transformar metros cúbicos em litros. Qual a conversão que a gente vai utilizar? A gente sabe que 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros de água. Então, no caso, o volume dessa piscina é só eu pegar o valor que eu obtive, né, que é 226,8, e multiplicar por 1.000, que aí eu vou converter esse volume em litros. Então, o volume dessa piscina vai ser 226.800 litros de água. Muita água cabe nessa piscina, né? Mas é uma piscina bem grande. Bom, e para finalizar, a gente vai aprender como é que a gente calcula o volume de um prisma qualquer, né? Bom, então para a gente calcular o volume do prisma, a gente precisa descobrir o volume desse polígono que forma a base, né? O que a gente chama de área da base, e multiplicar pela altura, né? Então, a altura nesses prismas retos é a medida de uma das arestas laterais, né? Então, é só o mais difícil nesse caso é descobrir a área da base. Nosso exemplo diz o seguinte: calcule o volume de um prisma reto na figura cuja base é um triângulo retângulo. Bom, então a primeira coisa, o mais complicado de se fazer é descobrir qual que é a área desse triângulo aqui embaixo, né? Para a gente descobrir qual que é a área da base. Eles falaram que esse é um triângulo retângulo, esse ângulo aqui que é o ângulo reto, certo? E a medida aqui é 15, essa medida aqui é 20 e a medida, no caso da hipotenusa, é 25. E a altura desse triângulo é 12, né? Então, aqui é uma medida já que a gente precisa, né? A altura desse prisma é 12 centímetros. Bom, então, primeiramente, a gente precisa calcular a área da base, né? Eu peguei esse triângulo e dei uma girada nele para ficar mais fácil. Olha só, essa medida aqui é 20, então, coloquei aqui a medida da altura. Aqui a medida é 15. Tá aqui o ângulo reto, né, entre o 20 e o 15, e a medida da hipotenusa é 25. Coloquei aqui no canto para a gente relembrar como é que a gente calcula a área de triângulo. A área de triângulo eu preciso da base e da altura do triângulo. E a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Bom, quem que é a base e quem que é a altura nesse nosso triângulo? A base é 15 e a altura é 20.
Por que eu posso dizer que a 20 é a altura do triângulo? Porque esse 20, ele faz um ângulo reto com a base. E sempre uma altura, ela tem que formar um ângulo reto com o lado da base, certo? Então, no caso, a área desse triângulo vai ser 20 vezes 15 dividido por 2. Bom, 20 dividido por 2 dá 10, então fica 10 vezes 15, que dá 150. Como aqui a medida está em centímetros, vai ficar centímetros quadrados, né? Essa é a área da base. Mas eu quero o volume desse prisma, né? Então, o volume vai ser a área da base vezes a altura do prisma. A área da base a gente viu que dá 150, a altura do prisma é 12, né? Então, fica 150 vezes 12, que dá 1.800 centímetros cúbicos, né? Porque agora eu estou falando de volume e a medida de volume é dada em centímetros cúbicos ou metros cúbicos, depende da forma que a gente tá, qual que é a medida das arestas. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Tchau, tchau.